aí, galera? Beleza? Tranquilinho? Sussu? Vamos indo então? Então vamos lá, vamos continuar o assunto de equilíbrio químico. Belezinha? Então, na última aula, nós falamos dos fatores que alteram um equilíbrio químico. Falamos lá de concentração, temperatura e pressão. Belezinha? Esses três fatores podem deslocar o equilíbrio de um sistema. Agora, a gente vai falar da constante de equilíbrio, belezinha? A gente vai ver como calcula essa constante de equilíbrio e como que a gente interpreta essa constante de equilíbrio. Para que ela serve, beleza? Então, vamos lá. Como já vimos, né? Quando um equilíbrio é atingido, as concentrações de todas as substâncias da reação permanecem constantes. Então, já falei para vocês várias vezes. Quando o sistema atinge o equilíbrio, significa que as velocidades das reações direta e inversa se igualaram e, a partir desse momento, as concentrações dos reagentes e produtos passam a ser constantes, não necessariamente iguais, mas constantes. É a partir dessas concentrações constantes no equilíbrio que a gente consegue chegar na expressão para o cálculo da constante de equilíbrio. A gente vai relacionar essas concentrações para prever a extensão com que a reação ocorre em cada sentido. A constante vai falar para a gente se em um determinado momento o equilíbrio está mais deslocado para o sentido de formação dos produtos ou para o sentido de formação dos reagentes. Essa informação é importante para saber como que eu posso deslocar esse equilíbrio para melhorar a reação para o que eu preciso. Se é uma reação que o equilíbrio está mais deslocado para os reagentes, para a formação de reagente, eu posso mexer ou na concentração, ou na temperatura, ou na pressão, para esse equilíbrio deslocar no sentido de formação dos produtos. Então, conhecer a constante faz com que eu consiga alterar o equilíbrio, deslocar o equilíbrio, para que a reação fique mais eficiente para o que eu preciso. Então, vamos lá. Vamos pegar como exemplo a reação de formação do HI, belezinha? Então, gás hidrogênio mais gás hidrogênio formando iodeto de hidrogênio, HI. V1, velocidade da reação direta, V2, velocidade da reação inversa. Já estamos acostumados. Se a gente lembrar de quando a gente falou de cinética, galera, lá da lei da ação das massas, a gente consegue lembrar da equação da velocidade da reação. Não estou falando da velocidade média, variação da concentração por variação do tempo. Eu estou falando da lei de ação das massas, ou lei da velocidade da reação, onde a velocidade de uma reação é proporcional às concentrações dos seus reagentes. É essa que a gente está usando. Para a reação direta, a velocidade é V1. V1 é proporcional às concentrações dos reagentes. Na reação direta, V1 aqui, o reagente é gás hidrogênio, gás iodo, beleza? Então aqui, ó, V1 é igual a K1, a constante de proporcionalidade da velocidade da reação, vezes concentração de hidrogênio, vezes concentração de iodo. Lei da velocidade para a reação direta. A gente também consegue calcular a lei da velocidade para a reação inversa. Então, a reação inversa, a velocidade é V2, só que o reagente agora passa a ser o HI. Eu estou indo dos produtos, voltando para os reagentes. Então, o meu reagente nessa reação é o HI. V2 é igual a K2, constante de proporcionalidade, vezes HI. Belezinha? Ao quadrado, né? Reação elementar. A constante de proporcionalidade aqui
vai ser o elevado aqui, belezinha? Então, eu tenho as duas velocidades das reações, direta e inversa. Quando esse sistema atinge o equilíbrio, as velocidades das reações se igualam, beleza? Então, vamos pegar essas duas expressões aqui e vamos igualar elas, igualando a velocidade. Quando eu igualo a velocidade, ó, V1, K1 vezes concentração de hidrogênio vezes concentração de iodo, igual a V2. K2 vezes a concentração de HI ao quadrado. Eu igualei as leis da velocidade das duas equações, da direta e da inversa. Por que isso? Porque o sistema está em equilíbrio. A constante, a expressão da constante que a gente vai chegar, galera, é uma constante de equilíbrio. Eu só vou conseguir trabalhar com essa constante, ter um valor para ela, interpretar o valor dela, quando o sistema está em equilíbrio, porque aí as concentrações das substâncias permanecem constantes. Então, como eu estou em estado de equilíbrio, eu posso igualar as velocidades das reações. Igualei as velocidades, agora eu vou só fazer algumas manipulações matemáticas para ir sumindo com essas constantes K1 e K2 aqui, para deixar tudo em função de uma única constante, beleza? Então, isolei K1 e K2, tá? Deixei elas do lado esquerdo e deixei as concentrações das substâncias HI, H2 e I2 do lado direito. A gente tem que K1 e K2 são constantes de proporcionalidade, beleza? Se essas duas constantes, né, se eu dividir, se eu multiplicar, enfim, se eu somar, se eu subtrair, qualquer operação que eu realizo entre duas constantes, o resultado é uma terceira constante. Então, quando eu divido K1 por K2, o resultado dela é uma terceira constante, que a gente vai chamar, nesse caso aqui, de Kc. Só que no geral a gente chama de Kq, que é a constante de equilíbrio. Daqui a pouco eu já falo para vocês do porquê está escrito Kc, tá? Mas no geral a gente chama de Kq, constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio é a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Então, guardem isso. Expressão da constante de equilíbrio é sempre concentração dos produtos. Se eu tiver mais de um produto, vai ser a concentração de um vezes a concentração do outro, dividido pela concentração dos reagentes. Se eu tiver mais de um reagente, um vezes o outro. Essas concentrações são elevadas aos coeficientes estequiométricos da equação. Então, aqui, ó, de maneira genérica, galera, só para vocês verem como que a gente vai trabalhar a expressão da constante de equilíbrio. Tem uma reação genérica, A mais B dando C mais D. O Azinho, o Bzinho, o Czinho e o Dzinho são os coeficientes estequiométricos da equação, são os números que mostram para mim a quantidade de mol de cada uma dessas substâncias. Tá? A expressão da constante de equilíbrio, ela sempre vai ser concentração dos produtos dividido por concentração dos reagentes. Então, meus produtos são C e D. Multiplico as concentrações desses produtos elevadas aos seus coeficientes estequiométricos. Então, concentração de C elevado ao Czinho, vezes concentração de D elevado ao Dzinho, dividido pelos reagentes. Concentração de A elevado a Azinho, vezes concentração de B elevado ao Bzinho. Lembrem-se disso, galera. Constante de equilíbrio, concentração dos produtos sobre concentração dos reagentes, elevados aos seus coeficientes estequiométricos. Sussu? A importância da constante de equilíbrio. Então, ali a gente viu
a expressão, né, a fórmula, que depois a gente vai usar ela, a gente vai aplicar essa fórmula para calcular a constante de equilíbrio. Tá? Mas vamos ver para que serve a constante de equilíbrio. Tem dois tipos, tá? Já vou falar para vocês. A constante de equilíbrio Kc e a constante de equilíbrio Kp. Falei para vocês que, no geral, a gente chama de K e Q. Mas eu posso especificar qual é a constante que eu estou trabalhando dependendo de como vêm as unidades das substâncias, reagentes e produtos. Dependendo de como eu estou trabalhando essas substâncias. O Kc, a constante de equilíbrio em função da concentração, eu vou trabalhar com as substâncias em mol por litro, concentração molar. Então, no slide anterior, por que eu estava chamando de Kc, a constante? Porque eu estava trabalhando com as concentrações das substâncias, concentrações molares, mol por litro. Então, é Kc, constante em função da concentração. E eu tenho o Kp, constante de equilíbrio em função da pressão parcial das substâncias gasosas. Quando eu tenho uma reação onde as substâncias são gasosas, pelo menos uma delas é gasosa, eu posso ou trabalhar com a constante em função da concentração, em mol por litro, ou eu posso trabalhar com a constante em função da pressão parcial desses gases, que vai ser dada em atm ou milímetro de mercúrio. Isso só acontece quando eu tenho pelo menos uma substância gasosa na equação. Se eu tiver substância sólida, líquida ou aquosa, eu não consigo trabalhar com constante em função de pressão. Pressão é uma grandeza que a gente trabalha somente para gases, beleza? Não vai ter diferença em relação à montagem da expressão. É sempre produto sobre reagente. Vai ter diferença na grandeza que a gente vai trabalhar, beleza? Então vamos continuar aqui, eu já chego lá no Kp para vocês. Através de seus valores, dos valores das constantes, é possível determinar se existirá mais reagentes ou produtos no equilíbrio. O valor da constante, ele fala para mim para que sentido o equilíbrio está deslocado. Se é para o sentido de formação do produto ou para o sentido de formação do reagente. Eu consigo saber se tem mais reagente ou produto na minha reação, olhando para o valor da constante. E aí a gente vai ver nas próximas aulas que o valor da constante de equilíbrio para um ácido ou para uma base informa para mim a força do ácido e da base. Então aqui, ó, quando o Kp ou Kc, enfim, quando a constante de equilíbrio de uma reação que eu calculei for maior que 1, a gente fala que o produto é majoritário. Ou seja, eu estou formando mais produto do que reagente. O equilíbrio está sendo deslocado para a direita. A reação direta está prevalecendo sobre a reação inversa. Quando a constante de equilíbrio, Kp ou Kc, dependendo do que a gente está trabalhando, for menor que 1, o reagente é majoritário. Significa que o equilíbrio está sendo deslocado para a esquerda. Estou formando mais reagente do que produto. A reação inversa está prevalecendo sobre a direta. Então, constante maior que 1, produto majoritário. Tem mais produto do que reagente no sistema. Constante menor que 1, reagente é majoritário. Tem mais reagente do que produto no sistema. Quanto maior, isso aqui é uma regra geral, galera. Quanto maior o valor da constante de equilíbrio, mais completa é a reação no sentido direto. Se eu quero favorecer a formação de produtos, se eu quero favorecer a reação direta do meu sistema em equilíbrio, eu preciso ter uma constante alta, beleza? Se a constante for baixa, significa que a reação é completa no sentido inverso. Sussu? Exemplo. No equilíbrio da reação abaixo, haverá mais produtos ou mais reagentes? Então, aqui, ó, o mesmo equilíbrio que a gente estava trabalhando. Gás hidrogênio mais iodo
formando HI. Informei para vocês que o valor da constante a 400 graus, tá? Comentei com vocês na aula passada, galera, que o único fator que vai alterar o valor da constante de equilíbrio é a temperatura, tá? Quando eu tenho um sistema em equilíbrio, se eu mexer na concentração ou na pressão desse sistema, o valor da constante continua o mesmo. Quando eu altero a temperatura de um sistema, eu altero o valor da constante, beleza? Mas a gente não precisa sofrer muito com isso, só guarda essa informação. O único fator que altera o valor de uma constante de equilíbrio é a temperatura, tá? Em relação aos valores das constantes, não precisa se desesperar. Nossa, eu vou ter que decorar valor de constante? Não, Jacu, não tem que decorar valor de constante. Esses valores são tabelados para cada faixa de temperatura. O que a gente vai fazer depois vai ser pegar a expressão da constante que a gente montou e aplicar. E achar valor para a constante, ou a partir do valor da constante, achar valor da concentração de uma das substâncias. Mas ninguém tem que decorar valor de constante. Sempre que precisar do valor da constante de equilíbrio, o exercício vai te fornecer. Belezinha? Só guarda isso. A temperatura altera o valor da constante. Então, a gente sempre vai ver o valor da constante acompanhado de uma temperatura. Tá? Então, a 400 graus, a constante de equilíbrio em termos de concentração, Kc, dessa equação é 64. Constante é adimensional, não tem unidade. Porque ou eu divido mol por litro, cancela, ou eu divido pressão em atm ou milímetro de mercúrio por pressão em atm ou milímetro de mercúrio. Tá? Então, a constante é adimensional, ela não tem unidade. Sussum? Vamos analisar o que está acontecendo nesse equilíbrio. Eu tenho uma constante de equilíbrio, em função da concentração, de 64. É um valor absurdo de constante. É muito alto esse valor de constante. A gente costuma ver valores muito menores, valores pequenos de constante. 64 é altíssimo. Tudo bem que estamos a uma temperatura bem alta também. Tá? Com esse valor de constante, 64, um valor maior que 1, o produto é majoritário. A reação direta está prevalecendo sobre a inversa. Eu tenho muito mais formação de HI do que de H2 e I2. Beleza? Então, ó, a expressão da constante é igual a 64 a constante. Como a constante é maior que 1, os produtos são majoritários. Sussu? Ao longo do conteúdo, a gente vai trabalhando mais com valor de constante e interpretando mais. Belezinha? O Kp. Vamos falar da constante de equilíbrio em termos de pressão. Porque a gente só está montando expressão da constante em função da concentração. Vamos ver como que funciona a pressão. Em equilíbrios nos quais pelo menos um dos participantes é um gás, beleza? Tem que ter pelo menos uma das substâncias da reação gasosa. A constante de equilíbrio pode ser expressa em termos de pressão parcial dos gases envolvidos. A gente só vai trocar a grandeza, mas sempre vai ser produto sobre reagente, beleza? Só relembrando o que é pressão parcial de um gás. É a pressão que cada um dos componentes de uma mistura gasosa exerce em um sistema. Vamos dar uma olhada no desenho aqui, ó. No último recipiente, eu tenho a informação da pressão total. O que é a pressão total? É a pressão que todos os gases da minha mistura, eu tenho uma mistura de gases aqui, ó. Tenho o gás roxinho e tenho o gás azulzinho. Não sei quem são esses gases, mas eu tô vendo que tem uma mistura de duas substâncias, as bolinhas roxas e as bolinhas azuis. Quando eu vou trabalhar com a pressão que os dois gases exercem no sistema, eu chamo de pressão total. Lembrando que a pressão é resultante dos choques das moléculas desses gases na parede do recipiente. Então, quando eu estou falando da pressão total do sistema, eu estou considerando todos os choques
de todas as moléculas, de todas as substâncias da minha mistura. Se eu quiser analisar a pressão dos gases, tá escrito aqui, ó, o gás azul, bolinha azul é gás hidrogênio, bolinha roxa é o gás hélio, beleza? Então tem uma mistura de hidrogênio e hélio. Se eu quiser saber a pressão somente que as moléculas do gás hidrogênio exercem na parede do recipiente, eu vou contar só os choques que as moléculas de hidrogênio dão na parede do recipiente. Essa pressão só de um gás, a gente chama de pressão parcial do gás. Eu consigo saber qual é a pressão que o hidrogênio exerce no sistema e eu consigo saber separadamente a pressão que o hélio exerce no sistema. Quando eu tenho a pressão dos dois gases, eu tenho a pressão total. Quando eu tenho a pressão de um gás, é a pressão parcial, beleza? Esses valores também vão ser fornecidos pelo exercício. Só guarda essa relação aqui, galera. Torto. Guarda essa relação. A pressão total de um sistema gasoso é a soma das pressões parciais de cada gás. Beleza? Coloquei pressão A, pressão B, pressão C e assim vai, dependendo de quantos gases tem no sistema. Na nossa figura, a pressão total ela é a soma da P1, que é a pressão do hidrogênio, mais a pressão do hélio, que é a P2. Belezinha? Então, guardem isso. Pressão total é a soma das pressões parciais. Pode ser que a gente precise usar essa relação aqui. Às vezes, ao invés do exercício dar o valor de cada pressão, de cada substância do sistema, ele dá, sei lá, de duas substâncias é a pressão total. Aí você usa essas informações para calcular a pressão de uma terceira substância. Tá? Então, não precisa sofrer muito com pressão parcial. Só guarda essa relação aqui, que a pressão total é a soma das pressões parciais de todos os gases que estão nesse sistema. Sussu? Vamos pegar a nossa reação aí de formação do HI, que é uma reação onde eu tenho substâncias gasosas, belezinha? E vamos montar a expressão da constante de equilíbrio em termos de pressão, que é o Kp. Galera, é a mesma coisa. Produto sobre reagente, elevados aos coeficientes estequiométricos. A única coisa é que ao invés de eu trabalhar com concentração, eu vou trabalhar com pressão parcial, que a gente simboliza pelo P, né? De preferência o P minúsculo. Aqui eu acabei colocando o P maiúsculo para a gente poder enxergar melhor. Mas a pressão a gente simboliza pelo P minúsculo, tá? Dica do coração. Então, pressão parcial do HI elevado ao quadrado, que é o coeficiente estequiométrico dele, dividido por pressão do H2, seria elevado a 1, vezes pressão parcial do I2. É a mesma coisa do que quando a gente faz a constante em termos de concentração. Eu só mudei a grandeza. Beleza? Sussu? Então, vamos lá. Vamos calcular, né? Vamos montar, a gente ainda não está calculando, a gente está montando, as expressões de constante de equilíbrio para algumas reações. Então, primeiro vamos montar a constante de equilíbrio em termos de concentração de algumas reações, até para eu falar algumas informações importantíssimas a respeito da expressão da constante de equilíbrio. Presta atenção aqui, galera. Quando eu vou montar a expressão da constante de equilíbrio, seja em termos de concentração ou em termos de pressão, montar a expressão da constante de equilíbrio, não vão participar dessa expressão, não vão entrar na nossa montagem substâncias sólidas e líquidos puros. Beleza? Então, olha aqui, ó, primeiro exemplo. Carbonato de cálcio sólido, formando óxido de cálcio sólido e gás carbônico. Para eu montar a expressão da constante de equilíbrio, poderia ser Kc ou Kp. Eu tenho uma substância gasosa,
pode ser Kp também. Para eu montar a expressão da constante de equilíbrio, só vai entrar na expressão da constante substância gasosa, porque eu tenho dois sólidos, carbonato de cálcio e óxido de cálcio são sólidos. E sólidos não participam da expressão. Então, a expressão vai ser concentração dos produtos, o CO2 é o único que entra, dividido pela concentração dos reagentes. Não tem nenhum reagente que entra. Então, aqui é como se tivesse dividido por 1. Não precisa escrever. Então, a expressão da concentração, a expressão da constante de equilíbrio, Kc, em termos de concentração, dessa equação é só concentração de CO2. A constante de equilíbrio depende só da concentração de CO2. Substâncias sólidas e líquidas não vão influenciar no cálculo da constante, por isso que elas não entram na expressão. Tá? Outro exemplo, deixa eu só apagar esse 1 aqui. Pronto. Carbono sólido mais gás oxigênio formando CO2, gás carbônico. Kc, expressão da constante. Concentração dos reagentes, CO2 gasoso entra, dividido por concentração dos produtos. Agora eu tenho um produto gasoso, poderia ser gasoso ou aquoso, tá? Não pode ser sólido nem líquido puro. O2 é gasoso, entra também. Então, Kc, concentração de CO2 dividido por concentração de O2. Essas duas equações estão balanceadas, tá? Os coeficientes estequiométricos 1 em todo mundo, tá? Então sempre balancear a equação, galera. Guardem essa informação. Quando eu vou montar a expressão da constante de equilíbrio, não vai entrar na expressão nem sólido nem líquido puro. Quando eu falo de líquido puro, eu estou falando especificamente, galera, da água no estado líquido. Beleza? Na próxima aula que a gente vai falar de equilíbrio iônico, a gente vai ver aparecer bastante água no estado líquido e vai ver que ela não vai entrar na expressão da constante. Então, apareceu água no estado líquido. Ah, e se aparecer água no estado de vapor? Aí vai entrar. Ah, esse exercício vai te fornecer essa concentração. Apareceu água no estado líquido, não entra. Não põe no cálculo da expressão. Belezinha? E vamos montar a expressão do Kp para finalizar. Outra informação importante, já falei isso anteriormente para vocês. Na expressão da constante em termos de pressão parcial, só vai entrar na expressão substâncias gasosas, beleza? Então, olha, ó, mesma equação que a gente fez em cima. Carbono sólido mais gás oxigênio formando gás carbônico. Constante em termos de pressão vai ser pressão parcial do gás carbônico dividido por pressão parcial do oxigênio. Só mudei as grandezas. Em cima era concentração em mol por litro, embaixo é pressão parcial. E a outra equação que a gente fez, mesma coisa. Carbonato de cálcio sólido formando óxido de cálcio sólido. Substâncias sólidas não entram no cálculo da expressão da constante. Nem da constante em termos de concentração, nem da constante em termos de pressão. Muito menos em termos de pressão, que só vai entrar substâncias gasosas. Então, a constante, o Kp, em termos de pressão, para essa equação, vai ser a pressão parcial do CO2. Sussu, galera. Belezinha? Terminamos por aqui. Próxima aula falaremos de equilíbrio iônico. pH, pOH, constante de acidez, constante de basicidade. E finalizamos o assunto de equilíbrio químico. Beleza? Beijos, bom final de semana para vocês.